O que faz uma história ser boa? Essa é uma pergunta que pode ter diversas respostas e vai variar de pessoa para pessoa. Alguns vão dizer que uma boa história é aquela que se situa em um ambiente que eles acham interessante. Um mundo pós-apocalíptico, um mundo cyberpunk ou um mundo medieval. Outros vão dizer que um bom personagem principal, ou ao menos um bom grupo de personagens principais, fazem uma boa história. Um garoto excluído que prova o seu valor, um grupo de piratas que viaja pelo mundo, ou só um cara que gosta muito de lutar. Todas essas são alternativas completamente válidas e, como eu disse, vai depender somente de cada um decidir o que atrai mais para aquela história ou não. Mas um ponto que eu acho que é extremamente importante para uma obra de qualquer aspecto é o vilão. Muitas histórias nem mesmo possuem um vilão. Às vezes, é só um problema em conjunto a ser solucionado ou algo do tipo. Afinal, nem todos precisam derrotar alguém para chegar aonde precisa. Mas, quando esse vilão existe, se ele não for bem escrito e bem desenvolvido, dificilmente a obra vai ter uma aceitação muito grande. Um belo exemplo disso é Naruto. Todo mundo adora o Madara, mas geralmente não gosta tanto da Kaguya, pois um foi bem escrito e o outro nem tanto. E na minha opinião, existem dois tipos principais de vilões. Aqueles que tu gosta e quer ver mais deles na obra, e aqueles que tu odeia e só quer que aquele bicho exploda e saia da tua frente. E é nesse ponto que o Grift entra, sendo ele um dos pilares fundamentais para Berserk ser Berserk. E como o Grift se encaixa nessa concepção? O Falcão Branco é um personagem que é apresentado como um ser intocável. Desde o início, ele é tratado como diferente pelos membros do bando do Falcão, como se ele fosse um líder único, carismático e meio incompreensível por mentes normais. Como o próprio Judô ressalta na sua conversa com o Guts, o Grift tem algum tipo de convicção que uma pessoa como nós não temos. E essa idealização é alimentada durante todo o arco Golden Age. Sempre essa concepção de que o Grift é diferente. E é inclusive depois dessa conversa do Guts com o Judô que o Grift apresenta seus ideais. Depois de ter um caloroso momento com o Guts, ele fala: "Eu vou conseguir meu próprio reino." Essa é a ambição de Grift. É por isso que ele acorda todos os dias e lidera o seu bando em diversas batalhas. E pensando numa história bonitinha, onde o personagem principal faz parte de um grupo, tu pode pensar: ele provavelmente vai dar um jeito de conquistar o sonho dele enquanto ele faz coisas boas, coisas heróicas, salvando reinos de pessoas do mal e conquistando o seu título de rei ou governante, certo? Bem, se nós estivéssemos falando de uma história mais tradicional e um shonen padrão, provavelmente é isso que aconteceria. Mas no mundo de Berserk, não é bem assim que as coisas funcionam. Vejamos bem, o bando do Falcão é um grupo de mercenários. Isso impacta diretamente no fato que eles são pagos para matar. Isso, porém, não necessariamente dita a moral deles, uma vez que grande parte do mundo em que a obra se passa são mostrados exemplos de pessoas e grupos que fazem exatamente as mesmas coisas que o bando Falcão faz, porém em um nível muito mais absurdo de pior. Então, teoricamente, o fato do Grift, o Guts e o restante dos personagens matarem outras pessoas de maneira corriqueira não necessariamente faz com que eles sejam pessoas más por isso. Mas o problema começa a se desenvolver em algumas partes adiante. Nós vivemos a história pela perspectiva do Guts, onde ele começa aos poucos a criar um laço com o grupo e com o Grift. Laço esse com seu comandante que se transforma em uma relação de amizade e companheirismo. E nós, leitores, acabamos desenvolvendo esse mesmo carinho pelo Grift. Afinal, ele é um homem que o Guts estava dedicando a sua vida e a sua serventia. Ele era um homem com ideais altos e convicção para alcançar estes ideais. Esta convicção de Grift era inclusive muito forte. Ele mostrava que não deixaria nada impedi-lo de alcançar os seus objetivos, e não demonstrava remorso por aliados que pudessem acabar perdendo suas vidas na batalha. Afinal, a sua ambição era grande, e para chegar até lá, batalhas precisariam ser travadas. Uma das cenas que mais evidencia esse ponto da personalidade do Grift é a cena onde ele está tomando banho em um rio, logo após ter passado alguns momentos com um certo senhor. Nessa cena nós temos uma breve conversa entre ele e a Casca, onde a mesma questiona o motivo do Grift ter tomado uma atitude tão desprezível quanto a de ceder o seu corpo a alguém. E com a sua convicção mais à vista que em qualquer momento, Grift explica que tudo era para ele conseguir fundos, dinheiro, de uma forma mais rápida e eficaz do que travando batalhas. Afinal, manter o exército não era algo barato,
e a cada batalha, cada vez mais soldados perdiam suas vidas. Logo, o seu sonho não poderia tão facilmente ser realizado. Não seria possível que centenas ou até milhares de corpos fossem empilhados, mas ele se mantesse limpo. E é com base nesses pontos que o personagem do Griffith é construído, como uma pessoa que faria qualquer coisa para alcançar o seu sonho, liderando seu bando, mas também não se importando caso alguém morra no caminho, pois, como ele mesmo disse, o seu destino seria traçado à base de corpos e de sangue. E como leitor de primeira viagem de Berserk, que não tenha recebido nenhum spoiler do mesmo, muitos de nós poderíamos ter pensado em algum momento que as coisas estavam dando certo pro bando. Logo, tudo ficaria bem, apesar de talvez algumas coisas que pudessem acontecer no meio. Mas, infelizmente, como eu já disse antes, isso daqui é Berserk. E as coisas começam a desandar, como todos sabemos, quando Griffith ordena que Guts mate Julius, um dos homens da nobreza do reino de Midland, que teria tentado orquestrar o seu assassinato. Guts, como um bom soldado do bando do Falcão, realiza sua missão, assassina Julius e acidentalmente leva junto seu filho, que acabou testemunhando o ocorrido. Essa, inclusive, é uma cena muito marcante. O Guts só mata o Adonis, o filho do Julius, porque ele não tinha visto que era uma criança. O jeito que ele reage logo depois de perceber diz tudo. O olhar de arrependimento após ter tirado uma vida que, em teoria, não tinha nada a ver com aquilo. Não só isso, mas a vida de uma criança, fazendo ele perceber o trabalho sujo que tinha acabado de realizar. O maior problema, porém, vem ainda em seguida, quando Guts vai atrás de Griffith e testemunha ele em sua conversa com a princesa Charlotte. Vejamos em uma análise mais profunda, considerando todas as interações que tivemos tanto de previamente, ou seja, antes desse momento, quanto depois, em situações que ocorreram mais para frente da história. Se nós pegarmos a maneira como Griffith se comporta com Guts, nós podemos perceber que ele age diferente com o nosso protagonista, do que ele age em relação aos seus outros subordinados. Ele tem um grau de proximidade e de afeto com o Guts que não é demonstrado para outras pessoas, e principalmente o motivo do Griffith querer o Guts. É porque ele admira ele. Desde o primeiro encontro deles, isso foi algo marcante. O Guts era alguém especial o suficiente que logo após o primeiro momento em que eles se conheceram, o Griffith já sabia que ele queria o Guts, ele desejava ter o Guts. E foi isso que ele falou e demonstrou, quando após ganhar o duelo que eles dois travaram, o Griffith segurou o rosto do Guts e disse: "Agora você é meu." E isso foi demonstrado durante vários momentos subsequentes. Por várias vezes, o Griffith demonstrou essa atração pelo Guts, assim como a necessidade de autoafirmação de que ele o possuía. Agora, o real motivo do porquê essa obsessão existia é algo que infelizmente, ou felizmente, cabe somente à interpretação individual de cada um. E existem diversas opiniões nesse assunto. Alguns acham que é porque o Guts, em vez de lutar somente para o sonho do Griffith, ele lutava por uma causa própria. A causa de ganhar a luta, mesmo que isso custasse a própria vida. Outros já acham que existia um romance entre o Griffith e o Guts. Já outros acham que o Griffith admirava que Guts era um excelente guerreiro, que não poderia ser parado mesmo que lutasse uma luta contra um exército de 100 homens. E particularmente, eu acho que existe um pouco de tudo nessa situação. Existem várias coisas que dão a entender várias coisas. Então, nenhuma dessas opiniões está errada necessariamente. Afinal, nada é posto de maneira escrachada pra gente. Em vez disso, só temos pequenas sugestões durante o andamento do mangá. Mas o ponto é, Griffith, mesmo que contra sua vontade, não via em Guts somente um subordinado. Ele via algo diferente nele. Existia algo no Guts que despertava o seu interesse. Seja esse interesse dado pelo fato que o Guts não lutava necessariamente pela sua própria vontade desde o início, ou pelo fato de que o Guts era alguém convicto em suas ações. O negócio é que o Guts não era somente um subordinado. Ele era uma pessoa diferente. Como inclusive é dito mais pra frente em um dos últimos momentos do Griffith como um ser humano. O Guts é o único que fez ele esquecer do seu sonho. Tá, mas por que tudo isso é importante? Bem, é quando o Guts está subindo as escadas para falar com Griffith que ele se depara com um discurso do Falcão Branco, falando sobre o que ele considera um verdadeiro amigo, sendo que aqueles que eram seus subordinados não poderiam ser considerados para tal. Afinal, um amigo para ele deveria ser alguém que estivesse no mesmo patamar, alguém que tivesse um sonho próprio e lutasse por esse sonho. E mesmo que o Griffith estivesse falando sério nesse momento sobre aquilo, como eu acabei de comentar, sabemos que este não era o verdadeiro sentimento dele. Pelo menos, não lá no fundo do seu coração, como vemos mais pra frente. O ponto é,
É ouvindo essa conversa que o Guts tem os seus pensamentos alinhados. Ele não queria ser alguém abaixo do Griffith. Ele queria ser o seu amigo. Ele queria poder estar lado a lado do Falcão. E é a partir daqui que tudo desanda, e toda a desgraça que nós já estamos acostumados acontece. Vai passando o tempo, e o Guts vai firmando essa ideia de sair do bando do Falcão, com o objetivo de ir atrás do seu próprio sonho, se tornar alguém que possa ficar frente à pessoa que ele considera como um amigo. Alguns eventos acontecem nesse meio tempo até que chega o dia em que finalmente ocorre. O tão esperado embate que ocasionou em o Guts entrar para o bando, agora ocorre novamente, mas com um objetivo diferente: sair do bando. Esse embate é muito simbólico, pois ele não representa somente a saída do bando. Ele representa o objetivo do Guts de se tornar alguém equivalente ao Griffith, enquanto o mesmo não quer permitir que isso aconteça. E é apenas com um golpe que tudo se resolve. Griffith, que por suas próprias palavras preferia que Guts morresse do que fosse livre, foi derrotado, e perdeu o seu melhor subordinado. Não só isso, mas o seu único amigo. E aqui, nós percebemos que o Griffith, na realidade, não é aquele ser intocável que nós pensávamos que era, que sacrificaria tudo para poder conquistar aquilo que deseja, já que pela primeira vez em toda a sua história, algo teria andado de uma forma que ele não planejava. Uma pessoa que estava em seu comando, o seu mais importante soldado, havia deixado o bando, ficando livre de seus comandos contra a sua vontade. Aqui o Griffith sofreu dois baques muito grandes. O primeiro, que foi de não ter controle sobre aquilo que ele considerava a sua propriedade, e em segundo, ele havia perdido o único amigo que tinha. E a reação mais esperada seria a de seguir em frente, continuar em busca do seu sonho que ele tanto havia batalhado. Era isso que o Guts esperava que fosse acontecer, assim como a maioria dos leitores de primeira viagem poderiam acabar achando que iria ocorrer. Mas, em vez disso, Griffith toma uma ação completamente fora de seus padrões, uma ação não pensada e inconsequente. Ele visita a princesa Charlotte durante a noite em seu quarto, e acaba de maneira meio que forçada dormindo com ela, em uma tentativa de provar a si mesmo que ele ainda poderia fazer o que quisesse, e que as pessoas iriam obedecer à sua vontade. Essa ação, obviamente, teve consequências. Griffith foi capturado pelo exército de Midland, e o homem que uma vez tinha um sonho inabalável, que não seria parado por ninguém, agora teria cedido às suas emoções e, uma vez fora do controle, deixou o seu sonho de lado para provar a si mesmo o seu próprio ego, ocasionando em seu aprisionamento e o bando do Falcão que foi caçado, sendo os heróis da Guerra dos 100 Anos tratados como meros ladrões. E após um ano de torturas, o Griffith teve todo o tempo do mundo para pensar sobre o Guts, sobre os seus soldados e sobre o seu sonho, até o momento do seu resgate. Tudo que acontece em sequência agora, por mais que seja um salvamento, acaba somente enfiando a mente do Griffith em um buraco cada vez mais fundo, a qual ele mesmo não consegue sair, ele sendo provado que não é mais aquele guerreiro que era antes, agora que estava incapacitado de andar e até mesmo de falar, enquanto seus amigos e companheiros o protegiam de seus inimigos. Claro, como ele não poderia falar, nada de seus pensamentos chegava aos outros. Agora, ele era somente um peso morto, sendo carregado por aquele que causou todo o seu sofrimento. Por outro lado, todos olhavam com pena para seu antigo líder, que agora não passava de um qualquer. E com a fuga finalmente tendo sido sucedida após diversas batalhas ocorrerem com monstros, chegamos nos eventos que resultam do que para mim é o ápice de Berserk, o Eclipse. Em dado momento, Griffith foge a cavalo. Consequentemente, Guts corre atrás do seu antigo líder, e ao encontrá-lo, ele se depara com a lua cobrindo o sol, e um exército de criaturas humanoides caminhando em sua direção. Logo após, criaturas gigantes aparecem e começam a falar sobre como Griffith, o Falcão, se tornaria um deles. E Guts, com fé em seu antigo amigo, nega que isso fosse sequer uma possibilidade, não desistindo da tentativa de salvar ele até o fim. E aqui é um ponto que eu acho muito interessante, onde ninguém esperava, pelo menos dos personagens, que aquilo poderia acontecer. Seu antigo líder sacrificar a todos em virtude do seu sonho. Ainda pior, tornar-se um monstro para conquistar este sonho. Afinal, Griffith poderia ser alguém convicto de seus ideais, mas não era uma pessoa cruel, certo? Ou ao menos nunca teria demonstrado este lado para seus subordinados. Todos só conseguiam imaginar uma maneira de sair daquele lugar, juntos. Mas é aqui que mora a quebra de expectativa, onde o personagem que achávamos que era um dos bonzinhos, pelo menos em sua concepção, trai completamente a tudo e todos. O Falcão Branco, que uma vez era símbolo de adoração de seus soldados e um amigo para o protagonista, agora mostrava um lado completamente extremista da sua personalidade, onde o seu sonho realmente era inabalável. Mais ainda, ele era superior a tudo e a todos aqueles que estavam em sua volta, até mesmo a si mesmo. A sua ambição não cabia a meras vidas de comandados, ela era maior que isso.
Ele estava disposto a sacrificar tudo o que tinha para obter o poder que o levaria até onde ele sempre quis, ao seu sonho. E é aí que um dos eventos mais traumáticos já escritos da ficção acontece, o Eclipse. O evento onde todos aqueles personagens que tanto nos conectamos com a história até o momento são simplesmente aniquilados. E obviamente, para fechar com chave de ouro, esse personagem que representava tanto a pureza até o momento, que representava um cavaleiro com um sonho a ser alcançado, agora tinha se tornado praticamente um deus, ou melhor, um demônio. Mas ele se tornou um que não estava satisfeito somente com a morte de seus soldados. Ele ainda tinha mais uma coisa para fazer. Ele tinha que se vingar do homem que havia causado a sua queda, que havia causado uma devastação mental a ele, que o levou a ser preso e ter seus objetivos cerrados. Ele precisava se vingar de Guts, a qual havia ido embora e o abandonado. E qual a melhor maneira que, além de assassinar seus amigos, se não violar a pessoa a qual ele amava, a Casca? Eu não preciso nem falar muita coisa sobre o que acontece. Tudo o que ocorre no Eclipse é completamente traumático. São situações que não podem nem ser imaginadas normalmente. Ninguém esperava que aquele seria o desfecho de tudo. Ninguém esperava que o homem que liderava o seu esquadrão de forma tão brava seria completamente devastado ao perder aquele que seria seu único amigo, o levando a eventualmente sacrificar tudo o que tinha. E alguns de vocês podem até comentar que era algo a se esperar. Griffith não era uma pessoa normal e não demonstrava isso desde o início. E eu até posso concordar. Mas todas as suas ações até o momento demonstravam que ele ainda era um humano. Nenhuma ação horrenda havia sido tomada que passasse dos limites morais que eram padrão no mundo em que ele estava inserido. Ele assassinava quando era necessário e fazia aquilo que a situação pedia, mas tudo dentro de um certo limite. Ainda assim, isso não foi limite para ele em seus momentos finais. E agora Griffith, o Falcão Branco, agora possuía mais um nome que constituía seu ser: Fento. E o personagem que alguns poderiam admirar antes, agora se tornara um dos seres mais odiáveis possíveis. Um dos vilões mais odiados de todos os animes. Berserk é genial, e eu poderia falar muito mais sobre esse mangá, que é simplesmente incrível. Mas, pelo vídeo de hoje, era mais ou menos isso. Eu não sei quem que vai estar vendo esse vídeo, se vai chegar em público novo ou se vai chegar para as pessoas que acompanhavam esse canal um tempo atrás. Mas eu tô aqui. Melhor ainda, eu tô vivo. E depois de muito tempo sem dar as caras, eu voltei. Se tu não conhecia meu canal ainda, recomendo tu dar uma olhada. Tem conteúdo sobre animes que talvez tu curta. E se tu já conhecia, seja muito bem-vindo de volta. Eu provavelmente vou aparecer de novo em algum momento, e toda ajuda vai ser mais que aceita para fazer o canal voltar ativo. E é muito bom fazer isso. Eu me diverti fazendo esse roteiro e produzindo o vídeo. E mesmo que talvez o canal esteja meio morto comparado ao que era antigamente, tenho certeza que com o trabalho necessário dá pra botar ele nas engrenagens de novo e quem sabe reunir um pessoal que esteja interessado tanto quanto eu nestes assuntos. Então, eu espero de verdade que tu tenha curtido esse vídeo e talvez visto algo de valor nessa minha análise do Griffith, sobre como ele se tornou o que é hoje e tudo o que ele representa. E se tu tem algo diferente, um ponto de vista ou uma opinião e quiser compartilhar aqui embaixo, esteja convidado a mandar. Eu vou adorar ler e debater com você sobre o que cada um pensa. Ademais, era isso, pessoas. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Espero vê-los novamente em breve. E eu tô ficando por aqui. E falou!